Vamos vencer Mercúrio retrógrado. Eu tive que gravar então a live, que geralmente é uma live de quarta, pra gente falar então sobre Júpiter e Saturno que estão retrógrados no momento, mas eles vão voltar pro seu movimento direto em outubro. Então o que a gente pode esperar? Lembrando sempre que os planetas, eles são indicadores, certo? Então, eles não fazem nada pra gente aqui. Nós não somos marionetes de planetas. Mas eles são indicadores. Indicadores de quê? Depende de cada planeta. Planeta é representação, né? Então, por exemplo, a gente tem Saturno, Saturno pode representar restrição. Aí, como que eu entendo que essa restrição pode acontecer? É o signo, ou seja, o signo é o como, né? O planeta é a ação, o signo é o como, a casa é a área onde as coisas tendem a se manifestar. Cada mapa é o mapa que a gente está falando, então, na questão natal. Sorteei 2 pessoas lá no Instagram para dar o exemplo prático de como a gente avalia no mapa. Então, a gente tem esse Saturno, por exemplo, em Aquário, em 2 momentos, porque a gente teve o primeiro toque lá em março de 2020, que ele entrou junto com Marte, e na correlação com Júpiter, em 2020 aconteceu só em dezembro, porque ele retrogradou, né? Ele voltou para fechar os BOzinhos lá, né, de Capricórnio, e aí ele entrou em dezembro, junto com ali, muito próximo, né, do dia, junto com Júpiter. E Saturno e Júpiter são 2 signos sociais, eles estão muito mais, assim, ligados à questão mais construtora, né, que a gente fala do zodíaco, tá? O que é interessante, que não é só a área de Aquário. Então, eu sei que fica um pouco complexo, se você for bem iniciante, pega só onde eles estão passando no momento, né? Que é a área de Aquário no seu mapa. Para você compreender aonde que você pode estar vivendo processos de reflexão, né? De revisão. E revisão do quê? Lembrando que Aquário é um signo fixo de ar. Aquário tem muito a questão da lógica. Aquário tem a questão da quebra de paradigmas, mas existe uma lógica por trás. Eu sei que adoram falar que rebelde sem causa, né, a questão de Aquário. Não, existe uma lógica por trás das coisas. Ou seja, se eu estou dentro de um processo, dentro de um sistema, né, fazendo algo que eu não vejo mais sentido ou que não me traz mais resultado prático, não tem lógica eu continuar fazendo a mesma coisa. E aí existe o movimento de quebra, de ruptura, né? Que às vezes a gente vê como uma questão rebelde, mas não é necessariamente isso, é simplesmente uma percepção. Peraí, que lógica tem isso? Então nós temos a área de Aquário no nosso mapa, cada pessoinha aí tem na sua área, então a astrologia natal ela é individualizada, que tem esse processo aí de revisão, de reflexão, de análise, e às vezes onde a gente pode ter sim resistência. Por quê? Porque é um signo fixo. Então, signo fixo, às vezes a gente tem uma tendência a resistir um pouquinho à mudança no primeiro momento, mas no processo de revisão e de análise, né, a gente vai percebendo claramente, poxa, isso aqui não cabe mais, tá? Bom, eu vou colocar aqui alguns exemplos de como se avalia. Então, a partir de outubro, a gente já pode começar a perceber esse movimento de uma maneira um pouquinho mais acelerada. Então, esses processos que de repente estavam um pouquinho truncados, sabe quando a gente tem uma, sei lá, uma percepção de que a vida anda meio com um freio de mão puxado, como eu falo, né? Então, quando a gente tem muito desses retrógrados, né? A gente ainda tem o bonde, né, de Mercúrio, que hoje, né, deu um presente aí com a questão da live. Então tem muita coisa que fica nesse processo, às vezes um pouquinho, parece que mais lento, que demora mais, tá? Então a gente teve a retrogradação de, por exemplo, de Saturno, começando lá em maio. Então, desde maio até outubro, a gente está nesse processo que é um pouquinho de lentidão. Então, do grau 13 até o grau 6. Às vezes é legal observar, né, o que tem aí no seu mapinha, de repente, no meio, né, desse grau. Entre o grau 6 e o grau 13 de Aquário, tá? E Júpiter começou em junho, ele começou em Peixes, tá? E ele entrou em Aquário e ele vai terminar lá no grau 22 de Aquário. Então, a gente tem uma faixa um pouquinho diferente, mas vamos pegar aqui de uma maneira mais prática, né, mais básica, só a questão do signo de Aquário, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. E sempre compreender que eu tenho uma área onde essa retrogradação está acontecendo, que é a área de Aquário no mapa, e eu tenho o quê? Eu tenho em cada mapa natal essa área representando alguma coisa específica, e eu também tenho esses 2 planetinhas em cada mapa também representando algo muito individualizado,
certo? A gente tem Júpiter como a questão, claro, da expansão, de leis, de propósito, na questão dos valores éticos, né? Da pessoa, que a pessoa acredita, né? Júpiter é benéfico, porém aqui a gente tem que entender que ele está retrógrado e ele deve obediência para Saturno, porque ele está na casa de Saturno, né? A gente tem Saturno como uma questão mais de restrição, né? Saturno, ele é maléfico, né, por sua natureza, então às vezes a gente se sente um pouquinho mais limitado. Existe um grande amadurecimento na questão saturnina, que às vezes depende do tempo. Tem coisas que a gente precisa passar pela experiência empírica, prática, para entender a lógica daquilo, aprender com aquilo, né, e aí romper um paradigma e seguir em frente. Por que isso é importante? Porque Saturno vai ficar em Aquário até 2023. Então a gente está analisando uma fatia de tempo agora, mas perceba que tudo que a gente está vivendo em 2020 e 2021, principalmente, né, vem de um processo que vai se desenvolvendo até 2023. E o que é interessante, nessa correlação de Júpiter e Saturno, porque eles estavam juntinhos lá no início, em dezembro de 2020, quando Saturno estiver mergulhando ali em Peixes, que aí ele entra na casa de Júpiter, que Peixes, né, pela astrologia clássica é regido por Júpiter, ele vai dever obediência para Júpiter, então vai inverter um pouquinho da lógica. Só que esse Júpiter já vai estar lá em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então Saturno vai estar finalizando esse processo, porque Peixes é o último, e Júpiter já vai estar lá o abre-alas, né, abrindo um novo ciclo, um novo processo. E a gente sabe que 2023 é um ano muito marcante, né, coletivamente. Claro, cada pessoa vai ter essa dinâmica aí no seu mapa natal. Então, quando a gente avalia a questão, né, dessa mudança, desse direcionamento, porque o que é uma retrogradação? O planeta, ele tá lá, né, na esfera lá celeste, ele tá passando muito próximo da Terra. Então ele dá a impressão, quando a gente olha, porque a astrologia ela é baseada na posição do ser humano em relação ao que ele olha no céu, né, então a correlação com ele, a posição onde ele está no globo aqui, e essa correlação simbólica, né, então dá a impressão que eles estão voltando. Óbvio que eles não estão voltando literalmente, né, mas nessa correlação simbólica não é uma coisa normal. Imagina você tá lá olhando pro céu, eles sempre andaram retinho e de repente, nossa, que estranho, aqueles dois trecos ali começam a voltar para trás, né? Então, leva uma questão de pelo menos de questionar o que é aquilo, né? E aí a gente tem todo esse sistema levando para um processo de reflexão, né? De a avaliação da área onde a gente tem esses dois, tá? O que é um ponto importante? Uma retrogradação é vista como uma debilidade porque o planeta não está no seu passo normal, tá? Sempre vai trazer resultado ruim, né? Porque a gente morre de medo, né? Não necessariamente, depende da promessa natal. Toda pessoa tem o seu mapa natal, toda pessoa tem a sua promessa, toda pessoa tem esses indicadores em relação ao próprio mapa. Por exemplo, nessa retrogradação de Mercúrio, eu sou uma pessoa que percebo muito Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio é o primeiro planeta do meu estélio, é o abre-alas lá, então eu sempre percebo. Agora, existem muitas pessoas, por exemplo, que eu faço mapa, que me trazem exemplos práticos em épocas de Mercúrio retrô, que tem um padrão muito interessante, que na realidade são oportunidades que surgem. Mas por quê? Porque dentro da promessa natal delas existe uma configuração muito bacana ali para os processos mercurianos. Bom, então, como que a gente avalia, né? Qual é a expectativa aqui de avaliar? Primeiro a gente sempre vai ver onde que esses planetas estão passando, qual signo, né? Então, ok, Aquário, signo fixo, a gente pode ter uma resistência, é regido por Saturno, então a gente sabe que esse Júpiter deve obediência a Saturno, tá? Se você for avançado, né, nesse próximo passo, você vai compreender se está passando pela casa de Saturno, que é Aquário, que é regido por Saturno, então eu tenho que entender a correlação no mapa natal de Saturno, tá? Eu sei que vai ter um processo, então, que as coisas começam, de repente, a andar mais rápido, principalmente de coisas que a gente percebe que tá meio truncado, conflito, de repente parece que vai, mas não vai, né? As informações, às vezes, um pouco engessadas, né? Isso pode começar a andar, digamos, num passo muito mais rápido de outubro para frente, quando acaba essa retrogradação, e principalmente a percepção quando esse Júpiter entrar lá em Peixes, porque daí esse Júpiter já não vai mais ter obediência a Saturno, ele vai estar na casa dele, ele que vai mandar. Então eu tenho todo um processo de um pouquinho de aceleração, né, que às vezes demora um pouquinho por causa do período de sombra, mas depois realmente lá em dezembro desembocando num novo momento, tá? Então a gente pode ir vendo no nosso mapa esse andar. Então se você for avançado, você, claro, vai compreender qual é a natureza de Saturno no seu mapa, porque se isso está acontecendo em Aquário, no meu mapa, tem que olhar para o meu Saturno, né, que é ele que comanda aquela área, tá? E aí, claro, se você for mais avançado ainda, você vai perceber quais são os indicadores de Júpiter e Saturno. Por quê? Porque
eles regem signos, né, diferentes. Então, Saturno rege Aquário e Capricórnio e Júpiter rege Peixes e Sagitário. Então, eu tenho 4 áreas do mapa que também estão ligados a essa correlação simbólica aqui dessa retrogradação, porque eu tenho os caras que comandam, né, conectados ali. Mas eu sei que isso é mais complexo, aqui eu vou mostrar de uma maneira um pouquinho mais básica, tá? Para o entendimento. Então, por exemplo, vamos lá. Nesse mapinha aqui, eu tenho então a retrogradação acontecendo na área 9, certo? E essa pessoa tem Saturno na 9. Olha, essa pessoa está passando pelo famoso retorno de Saturno, meus parabéns! É um momento muito importante, tá? E pode ser um grande processo de amadurecimento e reflexão nos assuntos da Casa 9. Então, a Casa 9 reflete o quê? A questão ligada às religiões, né? Aqui em Aquário não necessariamente seria essa tônica, mas, por exemplo, área acadêmica, faculdade, pós-graduação, questões ligadas ao estrangeiro, ou tudo que é estrangeiro à pessoa, né? Porque às vezes a gente coloca muito como uma questão, eu vou viajar para fora do país. Mas às vezes são experiências que têm uma dinâmica completamente diferente, né? Do que é natural para a pessoa. Às vezes também depende muito do contexto. Por exemplo, o Brasil, né? Às vezes você vai de um estado para o outro, muda completamente a questão da cultura. Se a pessoa sai do extremo norte, né, e vai para o extremo sul, é um deslocamento considerável, com culturas completamente diferentes, às vezes até com uma linguagem diferente, tá? Então isso também tem uma correlação aqui de casa 9. A casa 9 é uma casa muito ligada ao conhecimento profundo, tá? Então tudo que eu quero me aprimorar, por exemplo, aqui a gente tem um processo de retrogradação, de revisão desses processos, né? E o que me chama atenção nesse mapa? A gente tem uma promessa natal, então a gente, quando tem repetições de padrões natais, a coisa ela fica um pouquinho mais aflorada. Mas que repetição que eu tô olhando aqui? Eu tenho um Saturno e um Júpiter que estão conectados nesse mapa, por oposição. Então eu tenho Júpiter em Leão, eu tenho Saturno em Aquário, certo? Aqui eu tenho Saturno e Júpiter passando no mesmo signo, então eles também estão conectados, ou seja, é um momento muito importante. Por exemplo, eu questionaria, né, para essa pessoa, teve algum movimento ou alguma mudança que você já vem percebendo forte de 2020 para cá, mas principalmente de dezembro para cá? Lembrando que se a gente for aprofundar o tema aqui, né, esse Saturno, ó, ele comanda todo esse ponto aqui também, e esse Júpiter ele está ligado à questão de relacionamentos. Então teve algum movimento, né, em relação a parcerias, alianças ou casamentos, se existir dentro do contexto da pessoa. Existe alguma decisão importante que precisa ser tomada, ou que ela começa a aflorar, a pessoa de repente vai percebendo. Isso pode ficar mais claro quando a gente tiver esse movimento aqui para Peixes, né? Por quê? Porque lembra que eu falei do movimento do ciclo, né, até o final? Esse Júpiter ele vai bater aonde quando ele bater em Áries? Olha lá, uma lua com o meio do céu, numa casa 11 que é uma casa, né, com tendências positivas, faz um bom aspecto com ascendente, de ganhos. Existe algum movimento de carreira, de novos objetivos que a pessoa está querendo estruturar, mas às vezes ela não tem ainda pode não ter ainda a coisa bem alicerçada. Esse processo de revisão, de reavaliação, pode ser muito importante. Existe algum conhecimento, porque aqui é o eixo do conhecimento, né? Existe algum conhecimento ou algum aprimoramento que de repente a pessoa perceba nesse processo de revisão, né? Que se ela assim, se comprometer com a questão saturnina, né? Ter uma constância, saber os objetivos a longo prazo, aonde quer chegar. Se ela tiver esse aprofundamento, se ela realmente mergulhar em algum tipo de conhecimento que ela já de repente foi estimulada, né? Ela pode ter um resultado prático, tangível, né? Até na questão em relação a algum movimento de carreira. Se ainda não está tão claro, lembra que estamos numa reflexão, num momento de retrogradação. Observa aqui, a partir de outubro para frente, porque esse movimento começa a ficar direto e ele começa a ficar mais claro também. Lembrando que passando pela casa 9 faz um bom aspecto com o ascendente, né? Então às vezes pode até surgir alguma oportunidade, alguma novidade, né? Alguma coisa que seja nova, tá? Fazendo um aspecto com o ascendente, às vezes a gente tem uma percepção um pouquinho mais aflorada. É trígono, então assim, é benéfico, mas ele pode ser um pouquinho sutil. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente até tem as oportunidades acontecendo, mas a gente não percebe. E às vezes só percebe depois que aconteceu, né? Nossa, poxa, naquele período se eu pudesse
né, se eu tivesse, de repente, me comprometido um pouquinho mais naquele assunto, se eu pudesse, de repente, ter tomado uma decisão muito mais assertiva ali no final do ano de 2021 para 2022, de repente agora eu poderia estar num patamar muito mais acelerado desse processo de movimento e mudança, tá? Que de repente vai culminar em 2023, mas ó, a partir de maio a gente já tem um Júpiter tocando aqui, a partir do dia 10 de maio, tá? Então essa retrogradação, eu sei que a gente tende a olhar o mapa sempre fatiado, né? Esse período, mas não, todo mapa ele se conecta, o mapa ele é dinâmico, ele não é parado, né? Então a gente sempre tem que olhar para o que eu falo, né, de direcionamento. Se eu tô olhando para um lugar, eu tenho que ver quem comanda aquela área. E aqui a gente tem todo um passo para isso, tá? Então aqui pode ser um indicador de movimento e de mudança, aqui para muito mais iniciativa, autonomia da pessoa, que pode render bons frutos, tá? Mas me parece que existe um certo amadurecimento, e às vezes na questão realmente das próprias crenças. Não tô falando de crença religiosa aqui, embora até poderia ser, mas com esse eixo aquário e leão, eu acredito que são muito mais as crenças que a gente carrega. Às vezes a gente até duvida da nossa capacidade por um padrão de crenças que a gente vai carregando. E esse é um momento muito importante de reflexão para a gente fazer a viradinha de chave. E 2022 é um ano muito importante para isso, né? A gente vai culminar depois lá em 2023 com uma grande virada de ciclo, de fechamento de ciclo. Aqui, por exemplo, um outro exemplo, um outro exemplo é ótimo, na redundância, mas aqui a gente tem um outro exemplo bem diferente. Então eu tenho o ciclo, né, dos dois acontecendo aqui em Aquário na casa 3. Na realidade é meio que uma inversão do outro, né? Eu adoro essas sincronicidades, né? Sempre acontece, isso é sorteio, né? Também é o eixo 3 e 9. Só que aqui está acontecendo na casa 3. A área 3, ela é uma área de pessoas próximas a gente, né? A gente lê muito assim, vizinhança, irmãos, mas é aquela pessoa que tá mais, pessoas que estão mais na nossa convivência mais imediata. É uma casa de júbilo da lua, então tá muito ligada a comércio local, essa interação com a comunidade mais próxima a gente. A gente tem aqui um nó do sul, né? Então já é uma caracterização aqui de um certo desprendimento. Como a gente tem um processo, né, de retrogradação, às vezes para esse mapa aqui existe todo um amadurecimento do que precisa realmente ficar para trás, onde eu preciso me desprender. E essas quebras de paradigmas que a gente tanto fala de aquário, aqui às vezes a gente tem um certo apego, uma certa resistência, tá? Mas às vezes se surgiu alguma questão até com pessoas próximas ali, às vezes a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu caminho, a gente precisa ir se dissipando, tá? Por quê? Lembrando que aqui é o mesmo cenário, né? Então aqui a gente não tem nada, né? Mas a gente tem o Júpiter que vai entrar numa área angular. Então a gente pode ter até um movimento. Eu perguntaria para a pessoa: você tem alguma intenção de viagem ou de mudança de lugar, né? Porque a gente vai depois entrar com esse Júpiter na 4. Outra coisa, aqui a gente também tem um padrão. Então no outro mapa a gente tinha um padrão de Júpiter e Saturno, e nesse aqui também. Então olha as sincronicidades, né? A gente tem esse Júpiter e Saturno em conjunção aqui em Libra, e em Libra eles fazem um bom aspecto. Como o Saturno rege a casa 2 também, eu também poderia entrar na equação aqui, né, do aprofundamento, se existe alguma questão de ganhos, alguma questão financeira que a pessoa está percebendo. Se existe algum projeto novo, de repente, que ela queira, né, às vezes implementar, mas ela ainda não sabe muito bem como. Esse movimento, esse ponto para o movimento direto, eles entram em movimento direto, mas em relação ao signo onde eles estão no mapa natal, faz um trígono, então tende a ser interessante. Inclusive, aqui, por exemplo, é um bom indicador, às vezes, que uma retrogradação em bom aspecto com a posição natal, né, da referência natal, pode ter trazido até alguma oportunidade, alguma coisa para revisar, para refletir, mas que tende a ser interessante. Às vezes vai começar a abrir um pouquinho mais o que realmente é, caso ele não esteja tão claro, a partir desse movimento direto, né, de outubro para frente. Tá? Então, a gente tem aqui um movimento também do eixo do conhecimento, mas aqui muito mais ligado, por exemplo, à informação rápida. Então, enquanto a casa 9 é uma casa de aprofundamento, né, então eu tenho uma dinâmica, por exemplo, eu me interesso por algum assunto, eu aprofundo, eu vou lá, né, bem forte, digamos, pesquisa, tem uma questão da área acadêmica e tal, mas eu acredito que hoje não necessariamente você precisa ir por uma via universitária para realmente ter o entendimento das coisas. Aqui é muito mais a questão mais rápida, prática, o uso de questões, né, de dia a dia, assim. E, às vezes, por exemplo, pode ser um aprimoramento de alguma informação, né?
que às vezes a gente teve o entendimento e aquilo ali pode nos abrir muito a mente. E lembrando que essa retrogradação ela já vem acontecendo, né? Então, às vezes é legal ver pessoas com quem a gente cruzou, né, nesse meio ambiente imediato, com quem a gente conversou. Teve alguma questão de pequenas viagens, deslocamento, né? Tem alguma questão de referência de aprendizado rápido que surgiu, porque como temos uma bela de uma posição ali com Júpiter e Saturno no Natal, pode ter sido inclusive alguma oportunidade que pode estar um pouquinho camuflada. Então observar a partir desse movimento de outubro para frente, né? O que tende a perceber aí, digamos, andando num passo um pouquinho mais rápido. E claro, como eu gosto de avaliar já o ciclo, né, todo, eu já olho, eu avalio aqui, mas eu não fatio, eu já fico olhando, peraí, vai entrar na casa 4, né? Será que existe algum movimento, alguma mudança? Aqui faz uma oposição essa lua que aplica para o meio do céu. Pode ser ter uma mudança, alguma viagem marcada, alguma coisa que a pessoa deseja de repente, né? Aqui de repente até de mudar de lugar, morar, né, num lugar diferente, ou às vezes até uma viagem para fora, pode até ter uma correlação aqui, tá? Por que é interessante? Para que a astrologia é uma ferramenta bacana, né? Nem todas as informações do levantamento de hipóteses de um trânsito, elas vão acontecer, ou a gente tem uma percepção. É importante a gente entender o nosso contexto. Às vezes pode ser uma questão com irmãos, por exemplo, pessoas com o mesmo mapa. Poxa, aqui pode ser eu percebo a minha irmã, o meu irmão passando por uma relação, né, ligada a esse procedimento de reflexão, de repente de alguma decisão que precisa tomar. Assim, eu tive, por exemplo, contato com algum curso, com algum aprendizado, com algum aprimoramento que eu quero fazer, mas eu ainda não decidi. Tô matutando lá a ideia, né? A gente tem essa questão da interação com as pessoas ao nosso redor, né? Às vezes a gente teve uma retrogradação, teve algum assunto, de repente, com alguém mais próximo que ficou um pouquinho estranho, né? Ou às vezes, né, tem alguém que trouxe alguma coisa que me abriu um pouquinho essa percepção mais lógica, racional das coisas, porque a gente tá falando de aquário, né? Então, os trânsitos, eles ajudam a gente a levantar hipóteses, mas a gente tem que ter esse discernimento de que a astrologia, ela é, claro, uma questão simbólica e conceitual, para a gente perceber como que aquele simbolismo vai se encaixando no nosso padrão e na nossa vida. E nos auxilia nos processos. Às vezes a gente tem momentos tensos que nos ajudam a gerenciar melhor, né? Por exemplo, se teve às vezes uma questão um pouco tensa com pessoas ao redor, aqui o que é o indicador? Usar a lógica, a prática, o racional, não é como a gente se sente em relação às coisas, são os fatos como eles são apresentados, né? Às vezes a gente pode ter uma dinâmica completamente diferente para outra pessoa. Eu tive sei lá, um probleminha aqui, atrasou de repente uma questão de documentação para um curso que eu queria fazer. Pode ser algo nesse sentido, até porque a gente tem uma questão de Mercúrio retrógrado junto, né? Mas perceba que nesse mapa é interessante, né? Porque Mercúrio está retrógrado aqui, faz um bom aspecto aqui, então aqui também traz uma fluidez. Às vezes pode surgir oportunidades e informações que vão ser muito úteis, às vezes não necessariamente nesse momento, mas lá na frente, tá certo? Bom, como essa live que não foi live teve que ser gravada, se você tiver dúvidas em relação a essa retrogradação, esse movimento direto, pode mandar aqui nos comentários que eu vou respondendo à medida que o tempo vai dando, tá? Então, só para reformular. A gente tem um signo fixo, então às vezes a gente pode perceber uma certa resistência de uns meses para cá, e agora a gente tem esse processo de refletir, reavaliei, não é que eu tenha, né? O ideal é que eu consiga fazer o movimento de romper com o padrão, só que não é fácil porque é um signo fixo. Mas a gente vai tendo esse direcionamento um pouquinho mais forte a partir de outubro. Então, para quem já fez essa autoanálise, usou esse caminho, essa ferramenta de autoconhecimento, né? De uma maneira bacana, às vezes, ok, então eu monitorei, eu sei que aqui eu tenho que agora dar o próximo passo. Por quê? Porque daí para 2022 a gente tem esse Júpiter entrando em signo mutável, que é um signo de movimento, de adaptabilidade a um novo cenário que vai culminar lá em 2023. Então perceba que a gente está vendo uma fatia do tempo, mas ele está totalmente relacionado a um processo, tá certo? Nada é isolado no mapa. A gente tem que sempre saber para onde olhar, né? Essa questão do direcionar o olhar. Então, se eu estou olhando para uma área de aquário, eu tenho que correlacionar sempre com Saturno, que é quem comanda a área. Tá certo? Até próxima quarta.